Salve, salve tricolores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você é novo por aqui, não esqueça de se inscrever aí embaixo, deixar o like no vídeo e me seguir lá no Instagram, AlemãoSPFC. E agora, sem enrolar, vamos pro vídeo de hoje, desejando um excelente sábado, que Deus abençoe o nosso dia. São Paulinos e São Paulinas, amanhã temos mais um jogo de Campeonato Brasileiro. São Paulo enfrenta em casa a equipe do Fluminense e a preparação tá todo vapor. E a grande dúvida, né, é como o Lucas Ferreira agora vai arrumar um espaço com o Hernan Crespo. Ele tinha subido da base com o Zubeldia, ganhado muita confiança e estava jogando praticamente todos os jogos de titular, jogos importantes de Libertadores, clássicos, momentos decisivos. Acabou tendo uma lesão, veio a paralisação da data FIFA, o Zubeldia acabou sendo demitido e até então, beleza que por conta também do problema físico que ele teve, ele ainda não entrou em campo com o Hernan Crespo, né? O São Paulo já jogou com o Flamengo, saiu derrotado, empatou com o Bragantino e vem de 2 vitórias, contra a equipe do Corinthians e contra o Juventude, momentos onde o Luciano, né, foi decisivo, o Luciano que não esteve justamente contra o Flamengo, né? Mas o Ferreira está relacionado mais uma vez, só que será que como ele vai fazer para recuperar esse espaço que ele tinha com o Zubeldia, agora com o novo técnico argentino Hernan Crespo? É um jogador de velocidade, uma alternativa muito interessante, né, que a equipe do São Paulo tem, né? A gente estava buscando inclusive um jogador desse no mercado, veio o Tapia que muita gente não teve uma boa primeira impressão. Tomara que seja só marcação, né? Tomara que nos próximos jogos ele consiga desenvolver aí, desempenhar o seu melhor futebol. Mas o Lucas Ferreira, para mim, não pode ser descartado. É um jogador interessante, um jogador alto, forte fisicamente, que tem uma boa velocidade. Então ele tem algumas características interessantes para o ataque tricolor e pode ser sim importante em muitos momentos. Pode não ser o titular agora e principalmente com o retorno do Lucas Moura, né? Quando o Lucas voltar, vai acabar complicando um pouquinho mais. Se ele já não é titular hoje, imagina com o Lucas, né, que tem as mesmas características ali. O Lucas joga um pouquinho mais centralizado, né? Mas quero saber a sua opinião aí sobre o Ferreira, né? Como você enxerga esse jogador sendo importante pro elenco? Você acha que ele deve ser o titular ou você acha que ele deve ser uma peça importante aí pro nosso grupo? E o que ele deve fazer, né, para ganhar esse espaço com o técnico Hernan Crespo? A gente sabe que, né, toda vez que troca um treinador, alguns jogadores gostam, outros não gostam, né? Uns jogadores começam a ganhar espaço com um novo treinador e outros perdem espaço consequentemente, né? Então, esse foi o caso do Lucas Ferreira. Rapaziada, uma informação de chegada muito importante: o São Paulo ainda aguarda a definição entre Vasco e Pumita Rodrigues para a contratação desse lateral direito, né? O jogador deve rescindir nesses próximos dias o seu contrato com o Vasco e pode ser um novo reforço do tricolor paulista para a lateral direita. Mas o São Paulo está achando que essa situação está demorando muito para acontecer. Já vem desde a última semana isso aí se prolongando. O Pumita tem 5 jogos no Campeonato Brasileiro, não esteve presente aí na última partida, mas o Vasco está negociando para rescindir o contrato. O jogador ficando livre tem um caminho totalmente aberto para chegar no São Paulo, mas o tricolor quer um lateral urgentemente. O Crespo já fez aí esse pedido, tá avaliando o Mike nesses últimos dias, né? O Mike que estava recuperado de lesão, voltou aos treinamentos, não esteve relacionado para a última partida, mas o Crespo vai fazer uma avaliação particular com o Mike. Se ele for aprovado, aí o São Paulo vai dar uma segurada, uma pisada no freio para a chegada de um lateral. Caso não goste do Mike, né, o Hernan Crespo, aí sim vai chegar o Pumita Rodrigues ou algum outro nome, que é justamente esse que a gente vai falar agora, né? O São Paulo também analisou a possibilidade da chegada do JP Sherman, lateral direito de apenas 19 anos da equipe do Santos. Na última temporada ele foi titular absoluto, né, no Santos, jogando na Série B, na temporada aí de acesso, né, à elite do futebol brasileiro da equipe praiana. Neste ano ele acabou perdendo um pouquinho de espaço. O Santos contratou o Léo Godoy, que era um lateral que até tinha uma expectativa boa no Atlético Paranaense, mas chegou e não jogou nada, a torcida criticou demais, tanto que ele chegou esse ano e já foi mandado embora esse ano mesmo, né? O cara já foi até negociado com outra equipe e recentemente o Santos contratou o Igor Vinícius, que ainda não se firmou, ex-jogador de São Paulo, ainda não se firmou como titular da equipe, né? Não à toa, na última partida o Santos jogou com 2 laterais esquerdos, né? Um lateral esquerdo, né, que era o Escobar, improvisado ali na lateral direita, né, rapaziada? Então, o Santos tá aí também, né, nessa negociação, tá em busca aí também de outras peças, e o São Paulo se interessou pelo Sherman, que também tem 5 jogos neste atual Campeonato Brasileiro. Então, se o jogador entrar em campo amanhã, o São Paulo precisa correr quanto tempo? Urgentemente, para que ele não entre na 7ª partida e aí, consequentemente, também não poderia entrar em campo pelo São Paulo no Campeonato Brasileiro, tá bom? Então, o São Paulo que busca um empréstimo do Sherman, né? Ele tem contrato até o final de 2027, então é um contrato longo, é uma promessa, né, que já passou por seleção brasileira em praticamente todas as categorias de base, já veio da base do Santos, né? Um jogador que tá aí desde o
Sub-15, Sub-17, Sub-20, chegou ao profissional na última temporada, acabou perdendo espaço um pouquinho esse ano, e o São Paulo, uma alternativa de empréstimo pode ser interessante aí pro Sherman. Acho difícil, tá bom, galera? São Paulo se interessou, mas eu acho difícil que isso acontecesse. Se fosse, né, realmente aí uma possibilidade alta, eu acho que seria uma contratação interessantíssima. Acho ele, inclusive, mais jogador do que o Cedric, né? O Cedric hoje é um dos grandes alvos de críticas por parte do torcedor são paulino, né? O Cedric que jogou como lateral, jogou como ala, jogou como ponta, ele fez praticamente todas as funções ali do lado direito, né? Ele num sistema com 4 defensores joga como lateral. Agora com o Crespo vem jogando como ala. Com o Zubeldia ele chegou a jogar como ponta direita e não conseguiu desempenhar o seu melhor futebol, para mim, em nenhuma dessas funções, e é hoje, né, o principal alvo de críticas do torcedor são paulino. Por isso, essa busca é incessante aí pela chegada de um lateral direito, tá bom? Deixa nos comentários aí o que você acha sobre esse interesse do São Paulo no Sherman. E o Tricolor também está de olho, né, na possibilidade de um meio-campista, né? A gente falou recentemente do Renier, falou de outras peças, e agora um nome que surge muito forte no mercado é o do argentino Manuel Lanzini. O Lanzini tem 32 anos de idade, tem uma passagem de muitas temporadas na equipe do West Ham, na Inglaterra, né? Uma das equipes mais tradicionais que tem por lá, uma das equipes mais antigas do mundo, né? O West Ham está na primeira divisão já há muito tempo, tem o brasileiro, por exemplo, Lucas Paquetá. E o Lanzini jogou durante muito tempo por lá, voltou em 2023 ao River Plate, que é a equipe a qual ele surgiu aí ao futebol, mas nesta temporada o jogador está perdendo cada vez mais espaço, né? Proporcionalmente, ele joga cerca de 50% dos jogos na temporada, não entra em campo aí nos principais momentos, e o contrato dele está se encerrando, né? O contrato vai só até o final do ano, ou seja, já pode assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe. Ele tem 32 anos de idade e o contrato se encerrando com o River Plate. Já recebeu sondagem de 2 equipes brasileiras, né? Foi divulgada aí hoje pela mídia argentina, e de pelo menos 3 equipes do futebol argentino, além de uma equipe do futebol mexicano, né? Então São Paulo, que busca um meio-campista, tá aí também de olho nessa contratação, um jogador que chegaria de graça, né, galera? Então hoje são os moldes da negociação do São Paulo: jogadores terminando o contrato, jogadores já livres, né, de contrato, ou então jogadores por empréstimo. Fazer um investimento igual os clubes estão fazendo aí, o Palmeiras pagando 20 milhões de euros no Vitor Roque, o Botafogo pagando 20 milhões de euros no Danilo, agora o Flamengo 25 milhões de euros no Samulino. Infelizmente não estamos neste patamar, né, galera? As equipes estão se estruturando e melhorando cada vez mais, não à toa a diferença, né? Fica hoje um top 3 assim totalmente claro para todos os clubes brasileiros, né? Palmeiras, Flamengo e Botafogo. Cruzeiro tentando se estruturar e tentando chegar. Eu achava que o Atlético Mineiro poderia encostar porque tem grandes jogadores, mas não tá pagando ninguém, tá numa crise absurda, e o São Paulo cada vez mais caindo, né, rapaziada? São Paulo tá quase pedindo jogadores de graça, tá quase pedindo aí os jogadores emprestados, mas literalmente, falou, empresta a gente aí porque a gente não tem como pagar. Então tá difícil a situação do Tricolor, como eu falei pra vocês, enquanto esses clubes contratam e vendem hoje em euro, né? O Palmeiras vende o Richard Rios por 30 milhões de euros e já vai contratando um jogador substituto nível europeu. O Botafogo perde o Gregory e vai na Premier League e contrata o Danilo. O Palmeiras traz o Ramon Sonsa, também da Premier League. Aí chega agora até o Cruzeiro, né, tentando contratar um jogador do Brighton, né, o Sarmiento, que o Cruzeiro também tá com um grande investimento. Flamengo dando chapéu no Napoli, no Besiktas, que são equipes tradicionais do futebol europeu, e o São Paulo praticamente implorando para algum jogador ser contratado, né? Então, realmente é uma discrepância muito grande hoje de patamar. Eu sei que por história, por camisa, o São Paulo se equipara e até ultrapassa essas equipes, mas de momento a gente está perdendo e feio, e não é nenhuma injustiça falar que o São Paulo vem se apequenando nos últimos anos, muito por conta da incompetência da diretoria, desses conselheiros, dos últimos treinadores e até dos próprios jogadores, né, rapaziada? Então São Paulo se apequenando cada vez mais. Viemos sim, né, de 2 vitórias, vamos em busca da terceira contra o Fluminense amanhã. Inclusive a gente vai fazer um vídeo especial falando sobre todo o pré-jogo, escalação do nosso time, escalação também do nosso adversário. Então não perca o vídeo de amanhã, que vai ter muita novidade, né? Mas realmente a gente fica acompanhando só o mercado de transferência, os clubes se movimentando demais, muito dinheiro envolvido, grandes contratações, jogadores de peso, jogadores de Champions League, jogadores aí de Mundial, e o São Paulo aí contratando jogador aí realmente que falta implorar pro cara vir, né? Porque o próprio Luciano, inclusive, deu uma declaração depois do jogo contra o Juventude, falando que viu muitos jogadores recusando jogar no São Paulo Futebol Clube. Isso foi uma declaração do nosso camisa 10, hein? O Luciano falou que ele mesmo viu jogadores recusando. Então, essa fase é realmente
triste na história do São Paulo, tá bom? Mas o vídeo está se encerrando, não esqueça aí de dar uma moral pro nosso trabalho. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve aí embaixo, deixa o like, os comentários sobre os assuntos que a gente falou, fechou? Fiquem com Deus, um grande abraço, valeu!